Oi, gente, Carol Mendes aqui de novo e hoje uma aula especial, uma aula de gramática. Vocês sabem que eu não dou aula de gramática e que meu foco é em pronúncia, mas eu acho que essa questão é muito importante porque é uma dúvida que quase todos os brasileiros têm. Então vamos solucionar de uma vez por todas? Eu tô falando de quando usar o present perfect e o simple past. Present perfect, simple past. O que é isso, Carol? Vamos ver. Se possível, anotem, tá? Ou então assistam esse vídeo várias e várias vezes. Eu gosto de assistir várias vezes, de ouvir várias vezes, porque depois acaba se tornando parte de mim. Se eu falar assim, eu fui para a Europa, eu estive na Europa. E aí? Eu vou falar I was in Europe or I have been to Europe. I was ou I have been. I've been. Às vezes a gente não sabe o que dizer. Então vamos acabar com essas dúvidas de uma vez por todas. O present perfect é o que a gente vai usar o has ou have. Tenha uma coisa em mente. O present perfect sempre vai falar de um tempo desconhecido, a gente não sabe direito quando aconteceu. Ele vai falar de uma experiência importante, uma experiência relevante e também de quantidade, quanto ou quantas vezes. Então essas são as três chaves do present perfect: tempo desconhecido, uma experiência importante, relevante e quanto ou quantas vezes. Já o simple past, simple, já coloca na cabeça, é simples, não tem o have, não tem o has, é simples, aconteceu no passado. É uma ação que terminou, uma ação terminada, acabou. Ela não tem uma continuidade, ela acabou, ela aconteceu no passado e ficou lá. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que o tempo em que ela aconteceu, o momento em que ela aconteceu, vai ser o foco, vai ser o nosso foco. Então ela tem um momento, ela tem um tempo. Não é igual o present perfect, que a gente não sabe direito quando aconteceu, tá? Então, simple past tem um tempo determinado. E simple past também fala de hábitos do passado. Calma que a gente já vai para exemplos, mas fiquem com isso na cabeça, ok? Então vamos começar com o present perfect. Present perfect, a gente não sabe quando aconteceu. Aconteceu no passado, mas a gente não sabe direito quando. Por exemplo, se eu fizer a pergunta para você, você acha que hoje em dia você está mais confiante? Hoje em dia você está mais confiante, mais seguro, mas você não sabe o momento em que isso aconteceu. Se foi no domingo da semana passada, se foi no ano passado. Você não sabe explicar. Com o tempo, você se tornou confiante, tá? Então, eis o X da questão. Com o tempo, você se tornou confiante. Que tempo? Não sei. Tempo é indeterminado. Aconteceu no passado. Mas com o tempo, você se tornou confiante. Então, a frase fica assim. A pergunta e a resposta ficam assim. Do you think you are confident now? Do you think you're confident now? Você acha que você está confiante agora? E a resposta: Yes, I've become confident. Sim, eu me tornei confiante. Aí você pode falar I've become, ou que é a contração, né? Ou I have become confident. Eu tenho me tornado, ou seja, eu me tornei confiante. Foi com o tempo, não sei precisar, se teve um dia, se teve... Com o tempo, né? Eu me tornei confiante. Yes, I've become confident. Ou I have become confident. Ok? Tempo indeterminado. Outro exemplo de quando usar o present perfect é quando é relacionado com uma experiência relevante, uma experiência importante. Alguma coisa importante que você fez no passado, mas que não importa quando.
O que importa é a ação, é a experiência. O tempo não importa. Por exemplo, se eu pergunto para você, me fala sobre a sua vida. Aí você diz, bom, eu já estive em vários países, já estive na Europa, já estive nos Estados Unidos, já estive. Aqui a gente vai usar o present perfect. Veja como fica a pergunta em inglês e a subsequente resposta. Tell me about your life. Tell me about your life. E a resposta? I've been to several countries. I've done this. I've done that. You see, I've, que é a contração de I have. Então você pode falar, I have been to several countries. I have done this. I have done that. Então você está contando sobre a sua experiência de vida. Eu estive em diversos países, eu fiz isso, eu fiz aquilo, I've done this, I've done that, ok? Não importa quando, é uma experiência. Então a gente usa o present perfect. Também usamos o present perfect quando a gente fala de quantidade. How many? Também tem a ver com experiências. É mais ou menos uma combinação. Por exemplo, me fala sobre os seus hábitos de leitura. Tell me about your reading habits. Me fala sobre os seus hábitos de leitura. E aí você vai dizer, bom, eu li 50 livros. Como você fala? I have read 50 books. Eu li 50 livros. É uma experiência, mas eu também estou pondo quantidade aí. Então, quando você vê a experiência com a quantidade, com certeza a gente vai usar I have, ou they have, she has, he has, ok? E o verbo, aqui o verbo é ler. I have read 50 books, or I've read 50 books. De novo, tell me about your reading habits. Me fala sobre seus hábitos de leitura. Well, I've read 50 books. Bom, eu li 50 livros. Entendeu? Experiência, números, present perfect. Da mesma forma, se a gente vê aí quantas vezes, how many times, a gente vai usar o present perfect. Por exemplo, how many times have you seen that movie? Quantas vezes você assistiu aquele filme? E você vai responder, I've seen that movie 100 times. Eu assisti aquele filme 100 vezes. Ou I have seen that movie 100 times. Outro exemplo. How many times have you been there? Quantas vezes que você esteve por lá? Aí a pessoa responde, I've been there twice. Eu estive lá 2 vezes. Ou I have been there twice. Então estamos falando de quantas vezes, ok? Também é a experiência, tá tudo linkado aqui. Se a gente tiver uma frequência aí, tipo quantas vezes, a gente vai usar o present perfect. E presta atenção que a gente também não tá falando de tempo, ok? Que a gente não sabe o tempo em que essas coisas aconteceram, tá bom? Agora, o simple past, que é o passado simples, e é bem simples mesmo. Houve uma ação e ela acabou. Ah, mas nos exemplos anteriores a ação também acabou? Não necessariamente. A gente não sabe quando, a gente não tem um tempo determinado. Aqui a gente vai ter um tempo determinado no simple past. Por exemplo, aqui a gente vai falar da ação no sentido de que ela acabou e não no sentido de experiência. Por exemplo, se eu pergunto, você fez sua tarefa? Sim, eu fiz minha tarefa. Acabou.
Did you do your homework? Yes, I did my homework. Aqui no simple past, o tempo é o foco de tudo, o tempo em que a coisa aconteceu. Se eu tô duvidando se meu filho fez a tarefa ou não e eu perguntei para ele, Did you do your homework? Você fez sua tarefa? Sim, eu fiz minha tarefa. When did you do your homework? Quando que você fez sua tarefa? E aí ele vai me responder. I did it last night. Tem um tempo determinado. Eu fiz ontem à noite. I did it last night. Ontem à noite. Tem um tempo, acabou. Simple past. Outra coisa do simple past é que são hábitos do passado, coisas que a gente fazia no passado. Exemplo, na minha infância eu costumava andar de bicicleta na rua. Na sua infância tem um tempo e a ação acabou, porque você não é mais criança, você é adulto, então a gente vai usar o passado simples, uma coisa que aconteceu lá e acabou. Como que a gente pode falar isso em inglês? Eu costumava andar de bicicleta com os meus amigos quando eu era criança. Aqui a gente vai usar I used to. Eu costumava fazer tal coisa. I used to ride my bike. Eu costumava andar com a minha bicicleta. With my friends. Com os meus amigos. Com os meus amigos. When, olha o tempo vindo. Quando eu era criança. When I was a kid. I used to ride my bike when I was a kid. Used to, passado, simples. Was, passado, simples. Uma ação que aconteceu lá, acabou, não volta mais, tem um tempo determinado. Foi lá na minha infância, quando eu era criança. E também, ao invés de falar I used to, eu costumava fazer isso, aquilo, a gente pode falar I rode my bike. Eu andava com a minha bicicleta. With my friends, com os meus amigos. When I was a kid. Quando eu era criança. Acabou. É passado, simples, passado, acabou. I rode my bike with my friends when I was a kid. Eu andava de bicicleta com os meus amigos quando eu era criança. Então, entendeu? Essa é a diferença. Quando que eu vou usar I have, she has, e I was, she was? Tá tudo aqui nesse vídeo explicadinho para vocês. Agora é só assistir mais uma vez, se certificar de que você entendeu e memorizar essas situações. Vejam, present perfect, a gente não sabe o tempo em que aconteceu. A experiência é uma coisa muito relevante, é muito importante. E a quantidade, quantas vezes, frequência, ok? E já o simple past, ele é bem simples. É uma ação que terminou, ficou lá no passado. O tempo é o foco e não como present perfect, onde a gente não sabe o tempo e a experiência é o foco. A quantidade é foco. E aqui no simple past a gente fala de hábitos no passado. Era isso, aproveitem porque eu não dou aula de gramática. Essa foi uma aula de exceção. Espero que tenha ajudado aí, solucionado algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e, claro, não se esqueçam. Subscribe, inscreva-se, sininho, like, carinha nos comentários. Só um oi, eu vou ficar bem feliz. E fazendo tudo isso, essa matemáticazinha aí, o YouTube vai se certificar de que você receba as notificações de quando os novos vídeos meus são colocados no ar. Ok? See you next class. Bye bye.